Fala pessoal, tudo bem? Eu não estou fazendo muito vídeo, pessoal, porque eu tô com o dente aqui machucado. Estou pensando até em enviar algum vídeo para membros aqui para manter o canal. Mas enfim, eu queria falar sobre essa PL aqui, pessoal, 2630, que viralizou no Twitter, né? Todo mundo sendo contra. Desde um Eduardo Bolsonaro, aliás, um detalhe, né? Todo mundo da direita. Desde um Eduardo Bolsonaro falando que aqui são censura, ó, vai criar mecanismos para censurar as redes sociais e perseguir quem desagradar à esquerda. Até um Kim Kataguiri, né, que é um MBL, mas diz a mesma coisa aqui, ó. É fundamental combatermos as fake news que tanto contaminaram o debate público no Brasil. Mas a PL 263020, do jeito que está sendo escrito, precisa ser barrado imediatamente. O texto trará censura e grave danos à liberdade de expressão. Hoje vai ter tuitaço. Eles estão contra essa lei, pessoal, porque eles são os campeões, né, de fake news, né, que nem, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma postagem do Deltan Dallagnol, tá? Eu salvei aqui para vocês verem. Aqui, ó. Onde ele fala que vão censurar até a Bíblia, ó. Versículos da Bíblia vão ser censurados. Eles colocam aqui alguns versículos que não vão poder ser lidos se essa lei for aprovada. Então preste atenção, o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que acusou o Lula de corrupção, ele fez uma postagem dizendo que com essa lei, ó, a mesma PL, até a Bíblia vai ser censurada. E é isso que eles fazem, pessoal. Isso aqui em si já é uma fake news. Que nem, por exemplo, aqui. Esse aqui é aquele Jorge Serrão, acho que é da Jovem Pan. Ele posta uma imagem aqui de um patriota lá com uma bandeira e ele diz que é a bandeira do MST. Ó, pergunta para a CPMI fazer: o que este patriota estaria fazendo com a bandeira do MST na mão dentro do Palácio do Planalto durante a invasão com depedração de 8 de janeiro? Sim, ele acredita que aqui é a bandeira do MST, tanto que já corrigiram ele, ó. Aqui é a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira do MST é essa aqui, ó. Ela não tem nem amarelo na bandeira. Mas ele convence as pessoas, ou pelo menos convenceu algumas pessoas, de que um bando de bolsonarista maluco lá quebrando tudo, ia ter um esquerdista com a bandeira do MST ali. Na verdade, essa pessoa ia ser linchada ali. Mas é isso que eles fazem, fake news e mais fake news. Aqui, por exemplo, a Regina Duarte, ela teve uma postagem apagada pelo Instagram, que as redes sociais já tem um mecanismozinho, né, que identifica quando a postagem é falsa. Eles vão lá e avisam, essa postagem é falsa. Onde ela pega um vídeo e coloca assim, ó, imagens que a mídia não irá mostrar. Em determinado momento é mostrado um homem com a bandeira do PT, como se ele fosse o baderneiro aqui, ó. Então ela coloca lá uma imagem de um homem com a bandeira do PT para dizer que eram infiltrados petistas. Na verdade, a bandeira havia sido furtada e eram apoiadores de Jair Bolsonaro quem vandalizava os prédios dos poderes da República. Então eles pegam um bolsonarista lá que pegou a bandeira do PT para rasgar, eles dizem que o cara era petista. É um absurdo para vocês verem como é que é. Tudo fake news. O Roger também, outro bolsonarista, né? Ele também vive postando fake news nas redes sociais dele. Então, se a gente não regular as mídias, pessoal, sabe o que vai acontecer? Eu já mostrei isso aqui no canal, mas eu vou citar para vocês aqui de novo. Aqui teve uma mulher que foi espancada até a morte no Guarujá por uma fake news de internet. Disseram que ela era uma bruxa. Postaram ela numa página Guarujá não sei o que, Guarujá Online. E bateram nessa mulher até a morte. Detalhe, a mulher nunca fez nada de errado. Tem os vídeos, para quem quiser ver no YouTube, é meio pesado, tá? Mas ela foi assassinada, foi linchada por um boato de internet. Então, se a gente não começar a regular as mídias, isso aqui não tem muito de acontecer com qualquer um de nós. Principalmente quem tem canais que nem o meu, que mexe com religião. Inclusive, eu tinha perfis falsos que criaram na minha página e perfis pessoal meu do Facebook. Eu dei uma procurada aqui no Facebook, eu não achei, tá? Mas teve uma época que um grupo de religiosos se voltaram contra mim. Eles faziam perfis falsos meu e da minha página, para me atacar. E aí, como é que fica? Então quer dizer que o mundo virtual pode tudo. Eu posso pegar a imagem de qualquer um, criar um perfil falso e pronto. Eu pego a imagem, sei lá, de você que está vendo esse vídeo e te coloco, por exemplo, num grupo de nazistas. Ó, fulano é nazista. É perigoso isso, pessoal. Se a gente não começar a regular as mídias, vai continuar com mentiras. E a questão política é isso, ó. Esses bolsonaristas, eles ficam o tempo todo fazendo mentira. Isso aqui do Lula que eu ia mostrar é a ferramentazinha que eu falei para vocês, ó. Quando a pessoa posta uma coisa que não é verdade, os próprios sites hoje em dia já estão usando essas ferramentas, ó, para mostrar que aquela postagem não é verdade aqui, ó. Isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 2022, à revista americana Times, o presidente Lula disse que Vladimir Zelensky quis a guerra e que o líder ucraniano era tão responsável quanto Putin. Então já tem essas ferramentazinhas que desmentem as pessoas, independente do lado, tá? Agora vamos ler o projeto tão grave, né, o projeto de censura que eles estão falando. O projeto é esse daqui, pessoal. É a PL 2630, tá? O projeto de lei 2630/20 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto cria medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais,
como Facebook, Twitter e nos serviços de mensagem privada, como WhatsApp e Telegram, excluindo-se serviços de uso corporativo e e-mail. As medidas valerão para as plataformas com mais de 2 milhões de usuários, inclusive estrangeiras, desde que ofertem serviço ao público brasileiro. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, já aprovado pelo Senado, o Senado já aprovou, o texto chega à Câmara dos Deputados em meia polêmica. Enquanto alguns deputados e setores da sociedade acreditam serem necessárias medidas para combater o financiamento de notícias falsas, especialmente em contexto eleitoral, tá, que isso pesa muito. Deixa eu só fazer um PS aqui para vocês. Nos Estados Unidos, por exemplo, na eleição do Donald Trump, naquele ano a notícia que mais viralizou nas redes sociais foi uma notícia que falava que o Papa estava apoiando o Donald Trump. Um detalhe, o Papa é o oposto do Trump, né? O Papa é mais progressista. Mas só essa notícia aí do Papa lá nos Estados Unidos teve mais de 3 milhões de compartilhamentos. Então esse que é o problema. Notícias como mamadeira de piroca, kit gay, a Damares falando que as escolas iam ensinar as crianças a fazer cachimbo de crack. Olha o absurdo. Gente, essa escola vai ensinar as crianças a fazerem cachimbo de crack. Por mais que não se goste do PT, pessoal, eu acho que o PT é um mau partido, isso seria absurdo demais até para ficção científica, né? Outros acreditam que as medidas podem levar à censura. Outro ponto polêmico é a possibilidade de acrescentar ao texto sanções penais. Isso é uma possibilidade, tá? Da pessoa ser punida penalmente por mentiras. Segundo o texto, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagens deverão proibir contas falsas. O que é conta falsa? É conta que nem eu falei que fizeram minha. Na época que atacaram minha página, fizeram vários perfis meus com meu nome, com as minhas fotos, até com fotos pessoais minhas, fingindo ser eu. Então isso são contas falsas. Por que os bolsonaristas e o MBL, essa galerinha da direita, estão contra isso? É errado criar conta falsa. Criadas ou usadas com o propósito de assumir ou simular identidades de terceiros para enganar o público, exceto em caso de conteúdo humorístico ou paródia. Serão permitidas as contas com nome social ou pseudônimo. As plataformas deverão proibir também contas automatizadas. O que é isso? É aquelas contas geridas por robô. Isso é muito usado pelos bolsonaristas até hoje. Às vezes você vai num perfil como aquele ali do Eduardo Bolsonaro, você vê aqueles perfis tudo igual com a bandeirinha do Brasil, e você vai clicar, eles foram criados na mesma data, né? Há 2 meses atrás a pessoa criou um perfil no Twitter. Para que eles fazem essas contas falsas, esses perfis de robô? Que é para gerar um efeito manada. Aí eles postam as mesmas coisas, tipo assim, apoiando o Eduardo Bolsonaro, aí mesmo as pessoas que são reais acabam entrando ali por tabela, né? Elas vão seguindo aquele efeito manada e vão apoiando. É assim que funciona. Aí eles conseguem ter bastante engajamento nas ideias deles nas redes sociais, tá? Não identificadas como tal para os usuários. Então, ó, proibir robôs na internet é muito bom. Evita esse tipo de coisa, não sei porque que eles são contra. Os serviços deverão viabilizar medidas para identificar as contas que apresentem movimentação incompatível com a capacidade humana, são robôs, e deverão adotar políticas de uso que limitem o número de contas controladas pelo mesmo usuário. Tipo assim, quando eles falam daquele gabinete lá que o presidente tinha, que quem denunciou inclusive foi o Bebiano, né, o braço direito do Bolsonaro na época. Ele falou que ele tinha um gabinete lá cheio de celulares, né, e contas falsas para poder impulsionar publicações, para gerar aquele engajamento. É a mesma coisa. Pelo texto, em caso de denúncias de desrespeito à lei, de uso de robôs ou contas falsas, as empresas poderão requerer dos responsáveis pelas contas que confirmem sua identificação, inclusive por meio de documento de identidade. Então, olha só, se a pessoa acusar uma pessoa comum de ser um robô, essa pessoa vai ter o direito à defesa. Ou não, eu sou uma pessoa real, está aqui minha identidade. Então, por enquanto, está tudo normal, não tem nenhuma censura aqui. O projeto determina que as plataformas limitem o número de envios de uma mesma mensagem a usuários e grupos, e também o número de membros por grupo. Isso aqui é aqueles chamados disparos em massa, tá, pessoal? Aquelas pessoas que pagam para disparar no WhatsApp em 500 grupos diferentes a mesma notícia. Além disso, elas deverão verificar se o usuário autorizou a sua inclusão no grupo ou na lista de transmissão e desabilitar a autorização automática para essa inclusão. Pela proposta, as empresas deverão guardar pelo prazo de 3 meses os registros dos envios de mensagens vinculadas e encaminhamentos em massa. São enquadrados como encaminhamentos em massa os envios de uma mesma mensagem para grupos de conversa e listas de transmissão por mais de 5 usuários em um período de 15 dias, tendo sido recebidas por mais de 1.000 usuários. Você lembra aquele vídeo que eu fiz mostrando os filhos do Lula, as mentiras? O filho do Lula tem carro de ouro, foi de limpador de bosta no zoológico, é empresário, não sei o quê. Só do filho do Lula fizeram mais de 100 mentiras e eles espalhavam assim, ó, em grupos de WhatsApp. Até hoje aqui no meu canal vem gente comentar que acha que os filhos do Lula são milionários. Por incrível que pareça.
O filho dele até circula aqui por São Paulo com um Monza, acho que é do ano 80, se não estou enganado. Um carro simplesinho, velho, mas eles acreditam. Tudo por causa disso aqui, ó, disparos em massa, que fizeram na época da eleição do Bolsonaro. O acesso aos registros somente poderá ocorrer mediante ordem judicial para fim de responsabilização penal pelo encaminhamento em massa de conteúdo ilícito. Então vai ter que ter autorização de um juiz. Os aplicativos de mensagens que ofertem serviços vinculados exclusivamente a número de celulares deverão suspender as contas de usuários que tiveram os contratos encerrados pelas operadoras de telefonia ou pelo consumidor. O projeto altera a Lei 10.703, que trata do cadastro de telefones pré-pagos, para determinar que a regulamentação dos cadastros traga procedimentos de verificação da veracidade dos números do CPF e CNPJ utilizados para a ativação de chips pré-pago. Conforme a proposta, os usuários deverão ser notificados em caso de denúncia ou de aplicação de medida por conta da lei. Então todo mundo vai ser notificado. Quem postar uma fake news, tipo essa que a Regina Duarte ou o Roger ficam postando por aí, ou o Serrão, então a pessoa vai ter o direito à defesa. Porém, eles não precisarão ser notificados em caso de dano imediato e de difícil reparação. Por exemplo, eu faço uma postagem lá, eu coloco que o Eduardo Bolsonaro é pedófilo, um exemplo hipotético. Então aí eu não preciso ser notificado, porque eu estou causando um dano imediato à pessoa dele. Para a segurança da informação ou do usuário. De violação a direitos de criança e de adolescente também. Se for de notícia falsa sobre criança e adolescente, é removido na hora. Ou de crimes previstos na lei do racismo, ou de grave comprometimento de usabilidade, integralidade ou estabilidade de aplicação. Um PS aqui, pessoal. Vocês viram a palavra Bíblia aqui no texto? Ó, porque segundo o Deltan Dallagnol, ó, vai ser esses versículos da Bíblia vão ser proibidos. Eu estou lendo todo o texto aqui, ó, até agora eu não vi a palavra Bíblia. Vocês viram como eles mentem? E é esse o cara que depois é considerado honesto, né, pela turma dele. Segundo o projeto, todos os conteúdos pagos nas redes sociais terão que ser identificados. Ou pessoas que pagam para fazer, impulsionar uma publicação. Inclusive com identificação da conta responsável por eles, para que o usuário possa fazer contato com o anunciante. No caso de impulsionamento de propaganda eleitoral ou de conteúdos que mencionem candidato, partido ou coligação, todo o conjunto de anúncios feitos devem ser disponibilizado ao público, incluindo o valor total gasto para fins de checagem pela Justiça Eleitoral. Muito bom, mais transparência. Se um candidato quiser pagar para impulsionar sua candidatura, o público vai ter o direito de saber quanto ele está gastando. A proposta considera de interesse público as contas em redes sociais do presidente da República, governadores, prefeitos, ministros de Estado, parlamentares e outros agentes políticos. Essas contas não poderão restringir o acesso de outras contas às suas publicações. O que eles estão dizendo aqui? Eles não vão poder bloquear as pessoas, porque são funcionários públicos. Por exemplo, eu sou bloqueado pelo Bolsonaro, e vários bolsonaristas eu sou bloqueado, inclusive o Roger, né, eu sou bloqueado. Mas como o Bolsonaro era o presidente, então com essa nova lei aqui, ele não ia poder bloquear mais ninguém. Porque é de interesse público saber o que o presidente faz ou não, e o presidente é passivo de crítica também, tá bom? Mas caso o agente político tenha mais de uma conta em uma plataforma, poderá identificar aquela que representa oficialmente o mandato ou cargo, e as demais contas ficam livres da regra. Então se o cara tiver duas contas, ele vai ter que escolher qual que ele vai usar, que seria que representa o cargo dele, né, público, e as outras, a conta pessoal, fica fora da regra. As entidades e os órgãos de administração pública deverão publicar nos seus portais de transparência dados sobre a contratação de serviços de publicidade ou impulsionamento de conteúdo na internet. O projeto determina que o Congresso Nacional institua, em até 60 dias após a publicação da lei, caso aprovada, o Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet, que terá como atribuição a realização de estudo, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O Conselho será composto por 21 conselheiros, incluindo representantes do poder público, da sociedade civil, da academia e do setor privado. Eles terão um mandato de 2 anos, admitido uma recondução, e terão que ter os nomes aprovados pelo Congresso. Deixa eu só abrir um PS aqui nessa questão aqui de conselheiros, pessoal, que o Felipe Neto ele foi na Europa e falar sobre regulação das redes, né? E aí vários canais começaram a falar que o Felipe Neto quer regular a sua rede, ou que ele quer decidir o que você deve ou não postar na rede. Tudo mentira, também é fake news, tá? Ele só foi falar como usuário do YouTube, um dos maiores do Brasil, ele foi falar a opinião dele, o que ele acha que deve fazer, medidas que devem ser tomadas, ele só foi apoiar um projeto, tá? Mas eles já distorceram para dar a entender que o Felipe Neto é que vai decidir o que você pode ou não postar na rede. Resumindo, você não pode postar, é mentira, simples. Porque mentiras causam isso aqui, ó. Pode até causar a morte de uma pessoa. Simples. Ainda segundo o texto, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada
deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil, ou seja, o representante do Twitter, do Telegram, do WhatsApp, etc. Também precisarão manter acesso aos seus bancos de dados remotamente do Brasil, com informações referentes aos usuários brasileiros e para a guarda de conteúdos, especialmente para atendimento de ordem da Justiça brasileira. As empresas deverão produzir e divulgar relatórios trimestrais de transparência, informando as medidas tomadas para o cumprimento da lei. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada poderão criar instituição de autorregulação voltada à responsabilidade do uso da internet. As empresas que descumprirem a medida ficarão sujeitas a advertência e multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. Os valores serão destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e serão empregados em ações de educação e alfabetização digitais. Essa reportagem é da Lara Raj, tá? Quem quiser ver o texto aqui é do projeto da Câmara mesmo, tá? Câmara dos Deputados, ó. Esse site que eu estou vendo é câmara.leg.br. Li todo o texto, vocês viram? Não é difícil ler um texto, ler um projeto de lei, um processo, alguma coisa. Não sei porque as pessoas hoje em dia elas acreditam em tudo. E agora eu vou terminar o vídeo só fazendo a pergunta. Aonde que nós vimos a palavra Bíblia aqui? Ou esses versículos aqui, ó, mencionados pelo Deltan Dallagnol? Alguém viu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês melhor aqui, ó. Deixa eu salvar a imagem. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Segundo o Deltan Dallagnol, aqui, ó. Ó, até a fé será censurada se nós não impedirmos a aprovação do PL da Câmara, que terá sua primeira votação amanhã. Aí, esse meme que criaram aqui, eu já vi. Eles colocam aqui alguns versículos, ó. Colossenses 3,18, Provérbios 1,24 e não sei o que. Ó, e pode vir a banir da rede alguns versículos da Bíblia. Nós lemos o projeto aqui. Alguém viu a palavra Bíblia aqui no projeto, pessoal? Então, mais uma fake news. E é por isso que eles são contra, estão torcendo para barrar o projeto imediatamente. Porque eles vivem de mentira. Eu tenho aqui uma playlist chamada Desmentindo Mentiras Bolsonaristas, onde quase todo dia tem uma mentira deles que eu desminto aqui na rede. Inclusive do Kim, desse Serrão, do Bananinha, todos eles. Eles vivem de mentira. Foi assim que eles chegaram ao poder. E é por isso que eles estão apavorados com esse projeto. Eles sabem que se o projeto for aprovado, eles não vão poder fazer aqueles disparos em massa de mentiras, como esse aqui do Deltan Dallagnol, para tentar ganhar as eleições. Olha, pessoal, o PT vai proibir versículos da Bíblia. Olha a imbecilidade. Mas é isso que eles fazem, para colocar medo nas pessoas. Tá bom, pessoal? Tá aí. Mais um videozinho desmentindo. Obrigado aí pela atenção. Paz a todos.